Olá, pessoal. Aqui novamente é o professor Tiago, do curso de Sistemas de Informação da Unidade Tuiutaba. Nós estamos aqui trabalhando a disciplina de Inteligência nos Negócios, ou BI, né? Business Intelligence. Hoje é um dia especial, porque após mais de uma semana tentando combinar um horário, nós conseguimos alguns minutos do profissional da área de tecnologia e, inclusive, ex-professor do curso de Sistemas de Informação, que é o professor Flávio. Eu vou deixar que ele se apresente. Oi, Flávio, tudo bem? E aí, Thiago, tudo bom? Bom, pessoal, alguns de vocês até já devem me conhecer. Meu nome é Flávio. Eu já trabalho na área de tecnologia da informação já faz aí uns 20 anos, né? Uns 20 e poucos anos aí que a gente vem trabalhando com essa área. E o Thiago me chamou aqui para falar um pouquinho aí de inteligência de negócio, né, de BI. E aí eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho aqui da empresa que eu hoje atualmente presto serviço, né? Sobre algumas coisas, alguns quesitos que a gente leva em conta na hora de tratar aí essa ferramenta, né? No caso, o Legal. BI. Flávio, então vamos fazer o seguinte: eu vou primeiro fazer algumas perguntas assim e depois eu vou deixar um tempo para você falar mais alguns minutos, tá bom? Eu sei que você está corrido aí, mas vamos lá. Uhum. Primeiro, Flávio, se você fosse se você fosse conceituar o BI, né, a necessidade do BI dentro de uma empresa, como a empresa que hoje você trabalha, né? Primeiro assim, eu quero que você fale o seu cargo dentro da empresa e eu queria que você conceituasse o que é para você o BI, a importância do BI. Tá. Eu trabalho como analista do RP, né? A gente tem várias ferramentas aqui que nós utilizamos na gerência, né, do negócio, né? Então, eu trabalho aqui como um dos analistas do RP e sou responsável, né, por integrações com BI e com o próprio funcionamento do RP aqui. E quando se fala de BI, eu acredito que hoje eu posso dizer o seguinte: uma empresa, a partir do momento em que ela é, vamos dizer, considerada de médio porte acima, ela é praticamente impossível de que seja tomadas decisões assertivas sem que hoje você possua uma ferramenta de inteligência de negócio, né? Hoje, você está mesmo falando aí do BI, né, que é o Business Intelligence, mas a gente vai até além, né? Hoje tem o BA, né, que é o Business Analytics também, que são ferramentas aí também para que se possa conseguir tomar decisões assertivas aí no dia a dia, né, do mundo empresarial, no dia a dia aí das decisões que vão Uhum. aparecendo. Flávio, eu entendo assim como um precursor de inteligência nos negócios, aqueles sisteminhas desenvolvidos, sei lá, Clipper, Visual Basic, Delphi, Uhum. aonde o dono do pequeno negócio entra e tira um relatório de vendas, relatório de clientes, filtrar os clientes por bairro. Eu acho que isso aí é o precursor do BI, né? Mas a gente vai muito além disso, né, Flávio? Que tipo de informações dentro da empresa que você trabalha hoje? É claro que você não precisa falar o nome, né? Nada. Mas Uhum. dentro da empresa que você trabalha hoje, que tipo de informações essenciais que você consegue tirar a partir do sistema de BI, né? E o que é integrado? O que carrega nesse sistema de BI? Só eu não sei como é que está o nível, vamos dizer assim, das aulas aí já com os alunos. Eu vou falar uma coisinha mais técnica aqui só para Claro. ficar mais fácil do entendimento, vamos dizer assim, né? Uhum. Bom, a gente tem, né, o RP, né, que é o que trata o input de dados, né? Então, quando eu digo RP, ele recebe, é como se fosse um data lake, né, um lago de dados aí, que Uhum. ele vai receber todos os nossos dados, vamos dizer assim, mas não sumarizados, simplesmente os dados vão entrar ali dentro, é claro que de forma organizada, porque por trás disso tem banco de dados relacional, né? Mas o que acontece é que, à medida que esses dados vão chegando, como eles são muitos, tanto entrando e saindo informação, o BI faz com que a gente consiga
baseado, por exemplo, em questões como tempo, né? Então, aí vem alguns conceitos do BI, que a gente tem lá o conceito do cubo, né, onde eu tenho, por exemplo, um cubo de dados, né? Então, eu vou lá no BI e monto um cubo. Ah, tá, mas o que seria esse cubo? O cubo, no BI hoje, a gente vai lembrar das arestas do cubo como sendo, cada uma delas, como sendo um tipo de visão que eu posso utilizar. Então, eu posso ver dados por semana, eu posso ver dados por dia, eu posso ver o dado baseado em uma característica do cliente, né? Então, a gente separa hoje isso aí, eu tenho, por exemplo, entidades, né? Entidades, quem são as entidades? A cliente, tá? E eu tenho os fatos, a gente chama fato, aqui a gente chama de tabela fato. O que são os fatos? Os fatos são os valores que são atribuídos a algumas entidades, né? E para o BI conseguir fazer essa integração, a gente tem por trás disso uma camada que nós chamamos de ETL, né? Então, a ETL, ela faz o quê? Ela vai no nosso banco de dados relacional, do nosso ERP, e lê todas essas informações e monta um segundo banco de dados, vamos dizer assim, monta um outro banco de dados, de forma que a gente consiga visualizar esses dados de forma fácil para tomar decisões. Né, em qualquer um que seja, em vários setores, né? E lembrando que o BI ele é bastante, vamos dizer assim, dinâmico. Né? Hoje eu tenho um BI, por exemplo, que está me trazendo dados de venda por região. Ah, tá, mas aí hoje a região já não está sendo tão... Eu preciso de fazer um downgrade nisso aí, fazer isso mais específico, né? E aí eu já consigo montar ele ali dentro da ETL do negócio, né, do BI, fazendo com que isso me dê mais informações mais refinadas, vamos dizer assim. Né? Agora eu quero ver por cidade, por estado, ou até mesmo por bairro dentro de uma cidade. Né? Que legal, cara, que legal. Então, o processo de ETL, que é o processo que também inclui a carga das informações, para a gente entender, como é que isso é carregado no seu sistema de BI? É D+1, é D+2? Você já consegue ter um BI em tempo real, por exemplo, de realidade de 1 hora atrás? Isso já é possível, não é? Como que tá, Flávio? Tá interessante essa pergunta, porque a gente usa aqui um sistema da TOTS. Você tem cachorro na sua casa, que eu estou escutando tem daqui. Cachorro, então tem um, não, tem 4. Que legal, então, legal. Uma das grandes sacadas dessa nova ferramenta de BI aqui é justamente isso. Antes a gente tinha muito a questão de engessar o BI em D+1. Né? Então, sempre que eu só poderia ver informações do dia anterior, eu não conseguia ver isso, vamos dizer, em tempo real. Agora, o que acontece é o seguinte, dependendo do modelo da informação, a gente consegue ver ela aqui até com 1 hora de discrepância. Então, aconteceu, vamos supor, fizemos uma venda, dentro de 1 hora ela já vai estar disponível no BI. O cubo, a gente diz aqui, a gente pronunciar, o cubo já rodou e já fez a população das tabelas do BI. Agora, tem outros modelos de informação que aí são D+1. O que nós fazemos aqui? Como toda essa carga, quem é o responsável por fazer toda essa carga no BI é o próprio banco de dados. A camada de ETL vai lá, a gente monta as queries, são, vamos dizer assim, queries gigantescas no banco, para que isso rode e faça a população dos dados. Queries muito robustas não dá para rodar no meio do dia, não dá para rodar no horário de produção, vamos dizer assim, na hora que o faturamento está rodando, está lá 100% no talo. Então, esse modelo de query é rodado na madrugada. Agora, a gente estabelece aqui quais são as que nós precisamos ter com intervalo menor e quais tipos de informação a gente precisa agregar aqui com 1 hora, com 2 horas, e as que pode esperar D-1. Né? Informações gerenciais, quando envolve, por exemplo, mês, semana,
né, onde o tempo ele sumariza. Eu quero somar todos os dados de meses. Eu quero ver informação de janeiro, fevereiro. Não preciso fazer isso agora. Eu não preciso que fique rodando. Mas, às vezes, eu quero ver, por exemplo, uma informação que é interessante aqui para a gente no BI. Quantos por cento do carregamento do dia já foi realizado? Né? Uhum. Então, a gente tem já aqui um sistema de WMS, que é um sistema que faz gestão do nosso armazém, e anexado a ele tem um sistema de TMS, que faz a gestão de transporte. Então, o WMS agregado ao TMS, vamos dizer, faz a nossa logística. Uhum. Então, informações como, por exemplo, quantos por cento do faturamento que vai acontecer hoje já se realizou, isso a gente faz com em torno de 1 hora de discrepância. Agora, informações de quanto que faturou no trimestre anterior, no trimestre, né? Então, isso aí a gente já faz à noite. Uhum. Então, a gente mensura direitinho quais são os tipos de dados que são necessários ter atualização em tempo real, praticamente, e quais não são. Né? Lembrando que essa atualização gera uma sobrecarga, um estresse bem grande no banco, no banco de dados. Ele fica... Então, se eu precisar... Acontece aqui, por exemplo, do cara lá que toma decisão a respeito de vendas, né? Ele fala, Flávio, eu vou precisar dessa informação, mas eu aviso, falo, se eu rodar esse cubo nesse momento aqui, o faturamento vai ficar bastante lento. Uhum. Aí eles mensuram se roda ou não, se deixa para fazer isso mais tarde. A decisão é deles. A gente... se precisar, a gente roda, mas lembrando que rodar uma grande quantidade de dados no meio de um processo onde que a gente está faturando ou está lançando pedido de compras, impacta bastante na performance. Perfeito. Bom, nós falamos um pouco sobre a carga das informações, né? Você falou sobre a questão do estresse causado no banco de dados e nos seus servidores. Uma pergunta, vamos falar da apresentação desses dados. O que vocês têm hoje? Vocês têm um dashboard? Vocês têm mais de um sistema? Existe alguma forma de sumário executivo diário entregue para o CEO da empresa, alguma coisa assim? Ou ele sempre tem acesso a um dashboard, ele acessa pelo celular? Como é a camada de apresentação desses dados? A ferramenta que, igual eu estava comentando, a ferramenta que a gente usa é uma ferramenta da TOTS, ela tem um nome de BA, né? Business Analysis, né? Uhum. E essa ferramenta, ela roda no formato web, né? Então, a apresentação, a gente tem vários modelos de dashboards, vários dashboards aqui, até deixa eu olhar um pouquinho para a tela aqui, porque não dá para saber tudo. Por exemplo, eu tenho dashboards para o setor de compra, dashboards para o setor de produção, dashboards para o setor de financeiro. Então, vários dashboards, né? Lembrando que o dashboard é como se fosse um velocímetro ali, são vários formatos. Painel de controle. Dashboards. É isso, são formatos de painéis, em que esses painéis vão oscilando no decorrer do dia, né? Então, os dashboards, eles são alocados para determinadas áreas da empresa. Quando pega o CEO aqui, né, que é o nosso diretor, ele consegue acessar qualquer dashboard sem nenhuma restrição. Uhum. Mas, por exemplo, pegar o pessoal do faturamento ali, onde tem os vendedores, o gerente de vendas, ele não consegue acessar, por exemplo, um dashboard que tem a ver com folha de pagamento. Por trás tem toda uma restrição. Então, a gente tem, assim, grupos, né? Grupos a gente separa isso em grupos de, por exemplo, faturamento. São como se fossem unidades organizacionais da empresa mesmo, né? E aí, cada dessas unidades organizacionais tem um grupo de pessoas que pertencem àquela unidade que pode, então, acessar aquelas visões, né? Acessar os dashboards. Não só em formato de dashboards, mas também a gente tem, o nosso BI permite que nós visualizemos isso como se fosse uma planilha, certo. Uma planilhona grande lá, então eu consigo, né, vamos dizer assim, chegar no nível de abstração bem, se eu quiser ver um item de determinada nota, dá para a gente chegar visualizar lá.
para chegar no nível, tá? E vai como se fosse uma planilhona grande, e eu vou fazendo o downgrade, né? Vai abrindo até chegar no nível desses aí. Nossa, que bacana. Só que você falou também, como é que a TOTS também disponibiliza essa mesma ferramenta através do celular. Então, a gente pode ter aqui o Android ou legal. também o iOS, né? Mas, assim, é um recurso da própria TOTOS. O que nós fazemos? A gente monta a inteligência do negócio. A gente tem aqui a ETL, né? A gente tem aqui a camada de ETL, onde a gente monta nossas queries, né? Como se fosse... A gente monta mesmo em formato de query, apesar dele fazer como se fosse um DAR, né? Os alunos sabem o que é DAR, né? Sim, claro. Como se fosse um diagrama de entidade e relacionamento, né? A gente vai lá e monta um DAR gigante aqui, e depois disso a gente... a própria ferramenta nos ajuda a confeccionar aqui essa camada de ETL, dá para fazer a abstração. Perfeito. Né? Assim, para os alunos entenderem, digamos que o CEO da empresa ou o seu superior chega e fala o seguinte: Flávio, eu quero uma análise da sazonalidade dos produtos do segmento X dentro da região, dentro da cidade de Tuiutaba, comparando 2 bairros, por exemplo, né? Porque eu acredito que vocês devem fornecer para vários bairros dentro da cidade, né? Então eu quero comparar 2 bairros, ou então eu quero comparar a sazonalidade de produtos entre a cidade de Tuiutaba e a cidade de Uberlândia. Em quanto tempo você implementa um relatório simples desse aí no seu BI para entregar para ele a resposta? Por exemplo, é só uma... Pronto, eu entendi. Bom, um desse caso aí, às vezes, é em questão de minutos. Não demora praticamente nada. Por quê? Porque isso aí a gente simplesmente acrescentou mais alguns KPIs, né? Alguns indicadores de ali. Performance, né? Que na realidade já estão lá dentro, já estão lá. Às vezes eles não estão em formato de relatório, mas eles já estão lá porque a camada de ETL já me trouxe tudo isso, já gravou via banco. Né? Então, às vezes é só questão mesmo de arrastar e soltar, e eu consigo fazer isso aí de maneira bem rápida, bem tranquila. Sim, apesar de que eu não sou o cara que fica montando as interfaces. A responsabilidade de interface já não é tanto comigo. A interface tem um outro analista que toma conta. Eu fico mais mesmo na ETL, na questão carga. Na carga, isso. Eu fico mais pegando o que está no nosso RP e montando a população das tabelas que o BI vai depois mostrar isso em forma de interface, da interface. Perfeito. Né? Bom, só para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, para não tomar muito o seu tempo, que eu sei que você está aí agora trabalhando também, né? Mas assim, o BI, então, você pode integrar um ou N sistemas, né, Flávio? Você pode integrar todos os sistemas da empresa, você pode colher informação de arquivo TXT, de CSV, de XML. E hoje se fala também em análise de dados, né, em BI e BA, a partir de imagens, fotos, etc. Né? Toda essa informação. Então, assim, tendo em vista isso daí, o que você fala para os alunos que estão hoje no 8º período de sistemas, já tem uma carga, um conhecimento de banco de dados, de computação no sentido geral, sistemas de informação, os alunos têm conhecimento de negócios, né? Eles têm contabilidade, eles têm administração no curso. Para a gente finalizar, que conselho que você fala para eles a respeito dessa análise de dados, do BI, inteligência nos negócios? Bom, o que eu falo é o seguinte, tem muitas pessoas que querem atuar nessa área, falando, eu quero trabalhar com BI, né? Tem diversos BIs famosos aí, Cognos, né? Da IBM, e aí a pessoa fala, o que eu preciso aprender para entender, para começar a mexer com BI? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, para mexer com BI, a primeira coisa é banco de dados. Né? A primeira coisa é entender o funcionamento de banco relacional. Eu considero isso como sendo a premissa básica. A partir do momento, então, que você conhece de banco, você consegue fazer umas queries lá, né? Relacionando as tabelas, as informações, aí você tem que ter noção do negócio em si, né? do negócio, como é que funciona
um negócio. Apesar de que, quando a gente fala de negócio, tá uma matéria de administração, ou a maioria dos negócios tem bastante semelhança. Quando você fala, por exemplo, setor financeiro de uma empresa, o que ele vai tratar? Ele vai tratar contas a pagar, contas a receber, então são itens que são corriqueiros em qualquer empresa. Então você tem que ter essa noção do negócio em si, né, de como é que funciona esses setores, porque quando você vai ter BI para isso aí. Apesar de que, por exemplo, a gente tem o BI aqui para mensurar, para mostrar para a gente os chamados da área de TI. Eu tenho BI aqui que mostra, por exemplo, o número de chamadas de telefone por pessoa, por funcionário. Qual funcionário recebe mais chamadas de telefone? Então, assim, é bem vasto, né? Mas o grosso do negócio, assim, quando se fala em tomada de decisão, se for uma empresa que comercializa algum tipo de informação, a coisa gira em torno do que você vendeu, menos que você gastou, né? Então, entender essa questão aí né? E com isso aí dá para você, vamos dizer assim, aí passa para a ferramenta, né? Passa para a utilização de uma ferramenta de BI. A gente não cria, vamos dizer assim, a gente não cria um BI. Você vai falar, eu vou trabalhar no Cognos, eu vou trabalhar, tem um outro BI famoso que ClickView. ClickView, é esse que eu estava querendo lembrar. A gente até teve uma época que a gente chegou a comprar o ClickView, mas ele não se, vamos dizer assim, não teve uma aderência muito boa ao nosso negócio, não. E hoje a gente usa esse BI, que é da própria TOTVS, que tem o nome de BA lá. O nome dele chama, na realidade, Good Data. Né? Good Data. Isso, Good Data, né? Você escreve Got Data, né? Mas é Good Data e os servidores desse BI tá lá nos Estados Unidos. Então foi a TOTVS que fechou um negócio com o Good Data e ele disponibiliza isso. Então toda vez que eu faço uma carga esses dados vão lá para os servidores que estão na nuvem, lá nos Estados Unidos, e isso fica lá disponível para a gente poder entender. Então seria, primeiro, banco de dados, depois entender de negócio, né? E por último, e por último a ferramenta em si, né? Antes desse Good Data, por exemplo, a gente usava um aqui que pra você ter ideia, é open source, chama Pentaho. Não sei se isso. Pentaho, ele é open source. Se você abrir a internet, for no YouTube, tal, você vê diversos vídeos aí de como implementar aí o Pentaho, né? Ele funciona praticamente com um servidor web usando Tomcat. Você sobe lá um servidor Tomcat, né? Lá você subiu o Tomcat, depois você monta as ETLs, e aí, quer dizer, apesar de não ser um BI tão sofisticado, ele é mais num formato assim de uma planilhona, mas é open source. 100%. Isso, é open source e funcionou aqui durante muito tempo, sem nenhum problema, né? Era até o Dodói. E eu, assim, só para a outra coisa que é bastante interessante o uso de BI nas empresas é que eu considero bastante, vamos dizer assim, que otimiza muito. É assim, antes eu quero tomar uma decisão, aí de repente igual você falou, você tinha que ir lá e gerar um relatório. E às vezes, para gerar aquele relatório para ser gerado gastava 1 hora, 2 horas, às vezes até mais que isso. Eu quero ver se compensa eu comprar ou não determinado produto. Vamos ver quanto que eu gastei desses produtos nos meses anteriores. E aí, de repente, aquilo tem que vir processando um relatório que, né, para você tomar a decisão, esse relatório demora. No BI, a maioria das vezes, isso aí está lá, é só alguns cliques e através de dashboards, através de um formato de planilhas ou mesmo gráfico, a informação está ali pronta para você consumir e já tomar a decisão de forma instantânea. Né? Perfeito, beleza. Só uma observação, então, sobre o que você falou, né, sobre os 3 passos: banco de dados, conhecer o negócio e conhecer a ferramenta. Eu me lembro que por várias vezes, eu e você, nós participamos de bancas de trabalho de conclusão de curso, e nesse ponto a gente tem uma visão muito semelhante, né? O conhecimento de banco de dados ele é fundamental. O banco de dados já é a sua especificação, já é a sua engenharia de software. Quando ele está muito bem dimensionado, né, quem conhece banco de dados bate o olho nas tabelas e já entende muito da inteligência por trás, né? Isso é muito bacana. Facilita muito, muito mesmo. É isso aí. Se você entendeu as tabelas ali e tem o conhecimento de banco para poder montar os join da vida, vamos dizer assim. Perfeito. Isso bem tranquilo. Bom, professor Flávio, mais uma vez eu agradeço a sua participação, tá? E pode ter certeza que eu vou te chamar outras vezes também, tá bom? Muito obrigado, Flávio.
Tranquilo, tudo de bom. Até mais. Até mais.